Eu tenho tentado aqui no SXSW, sempre ao final de cada dia, encontrar uma frase, um statement que resuma as palestras. E a frase de hoje eu diria que é mude a perspectiva. No painel do início do dia, a gente teve 3 profissionais da NASA e 2 astronautas participando de maneira remota, diretamente da estação espacial. E quando perguntadas sobre qual era a diferença de olhar a Terra diretamente da estação espacial, elas falaram que essa perspectiva trazia para elas a oportunidade de ver como o mundo é pequeno, como as diferenças entre as nações, na verdade, são fictícias e que isso ajudou a ter a percepção, elas tiveram a percepção que a gente tem que cuidar muito do planeta porque o planeta é menor do que a gente imagina. Elas também colocaram como no início da vivência na estação espacial, a microgravidade é um problema, mas depois de algumas semanas, você vai conseguindo perceber a vantagem de viver nessa realidade sem gravidade, em que para você se movimentar, para você conseguir acessar as coisas, é mais rápido, com muito menos esforço. Elas tiveram que mudar a perspectiva para chegar nessa conclusão. Mude a perspectiva. Essa também foi a contribuição do Peter Deng, chefe de produto de nada mais nada menos do que da OpenAI, que está por trás do ChatGPT. E ele falou como essa nova visão sobre a tecnologia é importante para a gente aceitar o que ela traz para a gente de bom, como ela pode expandir a humanidade na visão dele. Ele disse que quando ele olha para os filhos que são pequenos, ele entende as possibilidades muito maiores que eles vão ter por meio dessa visão expandida, essa nova perspectiva. Essa foi a contribuição do Peter Deng, a sugestão da gente olhar para uma nova perspectiva. A gente também pode dizer que essa foi a síntese da apresentação do Ian Beechcraft, que é da Signal and Cipher. Ele fala de como a gente tem que olhar para esse novo mundo de maneira exponencial e que a gente está acostumado a ter a visão de um mundo linear. Ele fala o seguinte, que se você andar 30 passos, se você imaginar 30 passos, você vai sempre imaginar de forma linear. E você chega logo ali na frente. Mas se você pensar de maneira exponencial esses 30 passos, é até difícil de calcular. E ele então fez a pergunta, aonde vocês acham que eu chego com isso? Com 30 passos exponenciais, eu chego na Lua, ele colocou. Essa nova visão é fundamental para a gente entender o que está acontecendo com os empregos. Os empregos morreram, segundo ele, mas o trabalho está mais vivo do que nunca. E que a gente precisa não só aproveitar a IA para construir vantagem competitiva, a gente precisa quebrar o modelo que existe hoje e construir um novo sistema, senão a gente vai ser capturado pela forma de produzir antiga. E ele fala para o profissional do futuro, o profissional que quer estar nesse novo lugar, você precisa usar a inteligência artificial para ampliar as suas capacidades. E um time que combina diferentes habilidades ampliadas pela IA vai ser um time extremamente valioso. Na visão dele, o futuro do trabalho é criado pelas pessoas, mas habilitado pela inteligência artificial. E ele fez a provocação. Falta muito pouco para a gente ter uma empresa que valha $1 bilhão, só que ao invés de ter centenas, milhares de funcionários, ela vai ter só uma pessoa. Mas não vai ser uma pessoa qualquer, vai ser uma pessoa habilitada com a inteligência artificial. Na visão dele, em 2050, a gente vai caminhar a cada 5 anos com um avanço equivalente ao que a gente tem hoje a cada 100. É o desenvolvimento exponencial. Mude a perspectiva. A gente também pode dizer que essa frase tem tudo a ver com a apresentação do Daniel Kwan e Daniel Schneider, que estão por trás da produção Tudo ao Mesmo Tempo em Todo Lugar, que venceu o Oscar em 2022. Eles falaram sobre o processo criativo do filme e como a gente, no mundo atual, precisa mais do que nunca de grandes histórias compartilhadas. No momento de crise, no momento de acelerada transformação, a gente precisa das histórias para se agarrar. Elas são o nosso porto seguro. E colocaram que nesse mundo em transformação pela inteligência artificial, a gente tem um perigo, que é ela ser colocada no mundo em que a história vigente, a história dominante,
é a da produtividade a qualquer custo. E perguntaram, você vai usar IA para aumentar a sua produtividade para no final fazer o quê? Dar mais dinheiro para os bilionários de sempre? E eles colocaram esse desafio para a plateia do SXSW. A gente precisa criar uma nova história compartilhada que valorize a sociedade, que valorize a coletividade. Mude a perspectiva. Essa é a frase que sintetiza as últimas apresentações feitas aqui no SXSW. Nobody's scared.